Nesse mundo moderno a qual que vivemos, muitas vezes julgamos se a pessoa é boa no que faz ou ruim no que faz através dos números de seguidor que tem nas redes sociais. Por esse fato que vivemos de um mundo onde encontramos pessoas que estão desesperadas para mostrar quem é, a sua qualidade, a sua capacidade para ser visto, ser notado através das mídias sociais. Hoje é difícil você encontrar com uma pessoa que não tem em suas mãos um smartphone, um telefone, que não tem um iPad, que não tem um computador ou que não tem uma televisão com acesso à internet 24 horas. Você ter acesso à internet é um meio que conecta você e é onde que diversas pessoas têm esse desejo, esse anseio de ser visto, ser conhecido, ser notado. E muitos têm talentos preciosos e pelo fato que não tem grandes números de seguidor nas suas plataformas, esse aí parece que é um ser qualquer desconhecido. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero falar para você nesse vídeo que alguém que é soberano, que é eterno, que ele conhece você, ele nota você, mesmo se você não tem grandes números nas suas contas de redes sociais. Esse conhece você, mesmo se você, por ao contrário, nem usa rede social. Esse conhece você, mesmo antes de você conhecer quem ele é. Ele sabe do seu presente, ele sabe do seu passado e ele pode apontar para você o seu futuro. Eu quero ler para você no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, do verso 43 a seguir, onde diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e encontrou com Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betseda, cidade de André e Pedro. E Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele que Moisés escreveu na lei, sobre que os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael lhe perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: Este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael lhe perguntou: De onde me conheceste? Respondeu-lhe Jesus: Antes mesmo de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Natanael lhe respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Ao que ele disse isso, Jesus disse: Credes, porque te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto a qual que eu li foi logo no início do ministério de Jesus, aonde ele encontra os seus primeiros discípulos e todos os discípulos de Jesus que Jesus encontrou. Jesus fez para ele o mesmo convite: vem e segue-me. O mesmo convite que Jesus fez para os discípulos há mais de 2000 anos atrás é o mesmo convite que ele continua fazendo para mim e para você nos dias de hoje. Todas as vezes que você ver alguém pregando o evangelho, esse convite é feito para você. Você se torna um discípulo de Jesus, você se torna um seguidor de Jesus, não porque você auto se decidiu, é a mensagem dele, o convite dele para tornar um discípulo dele, e essa mensagem mexeu tanto comigo que eu não encontrei outra solução da minha vida a não ser um discípulo de Jesus. E eu tenho um negócio para falar para você: quem é discípulo de Jesus é um representante de Jesus da sociedade. Quem é discípulo de Jesus reflete ele nesse mundo que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. E isso que aconteceu com Filipe. Filipe, ele tem um encontro com Jesus e Jesus fez para Filipe um convite: vem e segue-me. Vem e segue-me. Quando Filipe começa a seguir Jesus, ele se torna um discípulo. E ser discípulo é ser um representante de Jesus. Quando Filipe ele vai seguir, Filipe ele ouve essa mensagem, ele retorna e ele tem um encontro com Natanael. Quando Filipe tem um encontro com Natanael, o texto vai mostrar Filipe dialogando com Natanael e falando com Natanael assim: Natanael, encontramos aquele a quem Moisés havia falado. Quando Filipe fala que encontrou aquele a qual Moisés havia falado, Filipe estava
demonstrando que ele estava crendo e esperando as promessas dos profetas havia profetizado, tanto os profetas maiores, tanto o profeta menor, que tanto o profeta maior quanto os profetas menores, eles apontavam para Jesus, eles apontavam para o Filho de Deus, eles apontavam para o descendente de Davi, eles apontavam para a promessa de Deus que ia se cumprir sobre a face da terra. E a notícia que Filipe trouxe para Natanael era que essa promessa havia se concretizado, que Deus havia concretizado a promessa dele em meio ao seu povo e mais, que ele havia encontrado. Quando Natanael recebe essa notícia que aquele que Moisés havia profetizado, havia falado sobre ele, estava entre eles, que Filipe havia encontrado, olha para você ver a surpresa de Natanael. Natanael vai ter duas surpresas, uma alegria e uma tristeza, ambas juntos. Alegria, que ele encontra aquele que ele esperava. A tristeza, da onde que aquele que ele esperava vem. Alegria, aquele que ele esperava estava entre eles. A tristeza é quando ele descobre a identidade dele, que ele era Jesus e ele era filho de José, e mais, ele era de Nazaré. Por esse fato que Natanael vai dar essa resposta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma aldeia, um lugar pequeno que havia aproximadamente 200 a 400 pessoas, aonde não tinha nenhuma relevância, tão pouco político, tão pouco religiosa. Era um povo ralé da cidade. Ninguém dava nada para aquele povo. Aquele povo, em outras palavras, tanto faz, tanto fez. Era um coitado a qual que nada de bom poderia sair dali. E por esse fato que Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa deste local? Pode vir alguma coisa boa deste lugar? Eu não sei se você conhece esse ditado popular brasileiro. Pau que nasce torto nunca se direita. Gente, pau que nasce torto nunca se direita se ele não encontrar Jesus. Se esse ser encontra Jesus, Jesus ele é o aplanador de pau que faz o negócio ficar retinho. Olha, eu não sei qual lugar que você se encontra, eu não sei do meio da sua família, eu não sei o meio da sua história, mas saiba de uma coisa, sim, pode ter coisa boa do lugar que você encontra. Os homens podem olhar, podem julgar, pode vir coisa boa da minha história, pode vir coisa boa da minha família, pode vir alguma coisa boa do lugar que eu nasci, querido, pode sim, porque para Deus o local geográfico não tem o poder, não tem a capacidade de parar, de parar os planos de Deus para a história da vida dos seus. Jesus, ele veio sim de Nazaré, portanto, Jesus, ele era o enviado de Deus. O local geográfico não tinha o poder de parar os planos de Deus para a história daquele que Deus havia enviado para libertar o homem do pecado, para que Deus havia enviado para conectar o homem com Deus. Jesus veio de Nazaré, porém, o local geográfico não pode parar as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos teus. Você pode ter nascido no meio de uma família de vergonhas, de tristeza, uma família que todos vê e falam assim, dessa família, dessa árvore genealógica, nada de bom pode sair. Mas para Jesus, ele faz o negócio ruim ficar novo. Ele faz o quebrado ficar zero. Para Jesus, ele não importa o local geográfico, o meio que você veio. Para Jesus, ele sim, não importa. Para Jesus não importa o local que você veio. Natanael, ele olha pela cidade que Jesus veio. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nada, o que de bom vai vir lá? Well, o texto vai falar que Filipe fala para Natanael assim, vem e vê. Natanael, ele foi até Jesus com a intenção de saber qual era a real identidade de Jesus. Qual era a real identidade desse filho de José, do filho do carpinteiro. Para surpresa de Natanael, ele vem em direção a Jesus, querendo saber a identidade, se Jesus era realmente o enviado de Deus,
Se Jesus era realmente aquele que os profetas haviam profetizado, se Jesus era realmente a promessa de Deus se cumprida, para a surpresa de Natanael, quando ele aproxima de Jesus, ele, com seu interesse de conhecer quem era Jesus, quem era a identidade de Jesus, Jesus já revela para Natanael quem que Natanael era. Natanael aproxima de Jesus com o interesse de conhecer Jesus. Jesus já fala, responde a Natanael: eis aí, um verdadeiro israelita, a quem não tem defeito. Outras versões vão dizer a quem não tem vergonha. Por qual motivo que Jesus estava falando assim para Natanael? Porque Jesus sabia que Natanael, ele era um judeu piedoso, que ele estava esperando o cumprimento da profecia, das promessas de Deus ser concretizada. Ele estava esperando as palavras que Deus havia falado através de profeta, que estava escrito na lei, aonde que apontava para a vinda do Cristo, aonde que apontava para a vida do Filho de Deus, aonde que apontava que a promessa que Deus havia feito para Davi, que o descendente de Davi jamais ia sair do trono. Natanael, ele esperava por esse fato que Jesus fala, está aí o verdadeiro israelita, verdadeiro no sentido que ele caminhava, ele vivia sua vida, mas permanecia crendo na palavra que Deus havia falado através dos profetas. Quando Natanael ouve essa palavra, Natanael se assusta e pergunta, me conhece de onde? Eu quero dizer para você, Jesus, ele conhece o teu presente, ele sabe do teu passado e ele pode apontar para você o teu futuro, ou melhor, Jesus conhece o teu presente, ele sabe do teu passado e ele tem para você preparado o futuro, ele sabe do seu futuro. Natanael, ele veio até Jesus com a expectativa de querer saber quem era Jesus, qual era a real identidade dele messiânica, quem era ele, para saber se ele era o Filho de Deus encarnado, se ele era a promessa de Deus cumprida. Porém, para surpresa de Natanael, Jesus já sabia do passado dele, Jesus sabia do presente dele, e Jesus também já estava apontando para ele o futuro dele. Eu quero dizer para você, Jesus, ele conhece você, ele conhece o seu passado, ele sabe do teu presente e ele tem o futuro para você. Os seus traumas do passado Jesus conhece, as suas conquistas do passado Jesus conhece as suas orações do passado, conhece as suas orações do presente e ele tem um futuro preparado para você. Natanael pergunta a Jesus, Jesus, de onde me conheces? Jesus respondeu a Natanael, Natanael, antes mesmo que Filipe te chamasse, debaixo da figueira, eu te vi. Natanael ficou abismado, porque Jesus tinha dito para ele que ele era um verdadeiro israelita. Agora Jesus vai apertar o negócio um pouquinho mais. Jesus só vai apontar para Natanael, Natanael, eu vi você quando você estava debaixo da figueira de fígado. Lá eu consegui você. Não tem abismo profundo que impeça os olhos de Deus de encontrar com você. Não há abismo profundo que impeça os olhos de Deus de ver você. Não há escuridão profunda que é capaz de esconder você dos olhos de Deus. Jesus, ele vê você aonde que você estiver. Não importa o local geográfico, não importa o esconderijo que você se encontra, lá Jesus te vê. Por esse fato que Jesus, ele viu você nos seus traumas, nos seus medos, nas suas angústias, nas suas vitórias, nas suas conquistas, nas suas percas, em todo o tempo da história, Jesus, ele viu você. Por esse fato que Jesus disse para Natanael, olha, se você está abismado, porque eu falei para você que você é um verdadeiro israelita, eu quero dizer para você um negócio mais forte. Eu vi você debaixo da figueira. As duas versões, há dois pontos teológicos sobre essa questão debaixo da figueira. Primeiro, alguns estudiosos dizem que ele estava debaixo da figueira porque um judeu, eles faziam suas orações e meditava também na lei debaixo da figueira, por conta do sol escaldante, eles ficavam debaixo da figueira, protegendo do sol e fazendo suas meditações e as suas orações. Outros defendem, diz que pode ser que Natanael, ele tinha idade próxima à idade de Jesus,
E no tempo que Jesus nasceu, todas as crianças de 2 anos para baixo foram massacradas, sofreram um grande massacre por imperador romano que mandou decretar todas as crianças. Até Jesus teve que fugir para o Egito nesse tempo. O que aconteceu na real no tempo, não sei, mas a questão que o texto fala é que o local onde que ele estava, lá Jesus viu, lá Jesus observou, Jesus viu ele, se era quando ele estava pequeno, lá Jesus viu, se era agora que ele já estava adulto, lá Jesus viu, o local que ele se encontrava, Jesus viu. Não tem esconderijo perfeito que possa impedir Jesus de encontrar os seus. Não há abismo profundo que impede Jesus de ver você. Natanael, quando ele ouve Jesus falando essas palavras a respeito dele, Natanael agora fica abismado e a palavra dele para Jesus é: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele chama Jesus de Rabi, ele já está chamando Jesus de um mestre, a qual que tinha palavras de sabedoria. E a segunda é: você é o filho de Deus? Tu és rei de Israel? Ele faz 3 perguntas. Primeiro ele afirma Rabi. Ou melhor, 2 perguntas. Primeiro ele afirma Rabi. Segundo, tu és Deus? Tu és rei de Israel? Ele vai entrar num campo teológico agora com Jesus. Quando ele está perguntando se ele era rei de Israel, a pergunta dele era, quando ele pergunta se ele era Deus, é porque somente Deus que poderia revelar para ele aquilo que somente ele tinha vivido. Não há outro que poderia saber do íntimo do seu coração a não ser Deus. Por esse fato que ele fala: Rabi, tu és Deus? E segundo, você é rei de Israel? Rei de Israel é pelo fato que ele estava esperando a promessa de Deus se cumprir, e a promessa que Deus havia falado para os profetas, que o descendente de Davi que ia nascer, que ia ouvir, ele ia assumir novamente o trono. Que o governo de Israel nesse tempo estava sendo governado pelo Império Romano. Quando ele pergunta: você é o rei de Israel? Era se ele ia assumir o trono, ia novamente governar Israel, e a linhagem que Deus havia falado que a descendência de Davi jamais saía do trono, Deus ia concretizar. A resposta de Jesus para Natanael é: você crê por conta do que eu te falei? Pois você verá as coisas maiores do que essa. E Jesus disse: em verdade, outras versões vai dizer amém, amém. Quando a Bíblia está dizendo em verdade, essas palavras repetitivas nesse texto, ou amém, amém, isso que Jesus está dizendo é que isso vai acontecer, isso é de fato, você pode crer, você pode esperar, isso é real, isso vai se cumprir. Quando Jesus estava dizendo isso para Natanael, era em verdade, vos digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus agora está trazendo uma referência do que aconteceu com Jacó. Quando Jacó estava em Betel, ele teve uma luta com o anjo. Jacó dormiu, teve um sonho, que esse sonho tinha escadas que ligavam céu e terra, e os anjos de Deus subiam e desciam as escadas, e depois Jacó lutou, teve uma luta com o anjo, até que Jacó, após a luta, ele teve a vitória e ficou manco, que Deus marcou Jacó dessa forma. Jesus agora está afirmando para Natanael: em verdade, você verás algo maior do que isso, você vai ver algo maior do que esse acontecimento. Que algo maior que Natanael ia ver? O maior que Natanael ia ver era a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e Cristo sendo elevados aos céus. E todas as vezes que você vê na Bíblia essa expressão de céu aberto, é bênção de Deus que está vindo para a terra, bênção de Deus está vindo para o teu povo, bênção de Deus está vindo para os seus. E quem vai estar conectando agora céu e terra vai ser Cristo. O que Jesus estava dizendo para Natanael: Natanael, em verdade, essa palavra é digna de confiança. Você pode crer
que se você está abismado com o que eu falei para você do seu passado, o que eu falei para você, onde eu te vi, fica tranquilo que eu tenho um futuro maior para você que você vai ver e você pode esperar. E o futuro que você vai ver, você vê os céus abertos, as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a face da terra. Você vê as bênçãos de Deus derramando sobre a vida dos filhos de Deus. E mais, você vai ver o próprio Filho de Deus conectando céu e terra. Hoje, eu e você somos conectados com o céu. Sabe por quê? Por conta da promessa do Filho de Deus que se concretizou. E se você é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Jesus, se você se tornou um representante dele aqui na terra, você ouviu o convite dele, vem, segue e está seguindo Jesus, tem uma promessa maior para você. Porque para Natanael, Jesus falou o seguinte, olha só, você vai ver algo maior do que essa, que era a escada e os anjos subindo e descendo. Você vai ver algo maior do que isso. O que Natanael viu? Natanael viu Jesus morrendo, Jesus sendo crucificado, Jesus ressurreto, viu Jesus elevado ao céu, depois viu o dia de Pentecoste. Agora, para você, nós vivemos um tempo a qualquer promessa que nós esperamos, que nós podemos crer, é a volta desse Jesus, a volta desse Messias, a volta desse rei. Quando Jesus foi levado ao céu, Jesus morreu, ele morreu como um homem que não tinha pecado, um homem que me representou, um homem que morreu em meu lugar. Agora, quando Jesus voltar, a promessa que nós esperamos, ele voltará como rei, um rei que não há um ser humano na face da terra que tenha a capacidade de removê-lo do seu trono. Hoje, nós temos uma promessa a qual Jesus vai voltar para nos encontrar. Natanael, ele ficou abismado que Jesus apontou para ele teu presente, mostrou no passado e apontou para ele o futuro que o esperava. Eu quero dizer para você, Jesus, ele conhece o teu presente, ele sabe o teu passado, ele te apresenta o futuro para você. E o futuro, pode ter a certeza que a maior revelação que Jesus falou para Natanael, você verá algo maior do que essa, do que os anjos subindo e descendo sobre a escada. Jesus estava trazendo para Natanael o que aconteceu com Jacó. Para você, você verá coisas maiores do que essa, do que Jesus indo ao céu, do que o dia de Pentecoste. Você verá o Filho de Deus voltando para buscar você, que é a noiva de Cristo. Deus abençoe, fique aqui mais nesse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, manda esse vídeo para outra pessoa também ser abençoado. E saiba, não há abismo profundo, tenha a capacidade de esconder você.